E já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Seja sempre bem-vindo. É bom demais ter você nessa programação e sermos recebidos por você na sua casa. Hoje estamos aqui no Vídeo Saúde falando sobre os cuidados que devemos ter para com os nossos olhos em todas as fases, em todas as estações aí que nós temos aí. Hoje estamos carinhosamente recebendo um dos maiores especialistas quando o assunto é olho, Dr. Leôncio de Souza Queiroz Neto, médico oftalmologista do Instituto Perini Brunier, que aceitou nosso convite, que brilhantemente está nos esclarecendo, como outras vezes que ele também já esteve aqui. Sempre é um programa muito brilhante, muito esclarecedor, muito didático. Então, aproveite que ele está aqui novamente e faça você a sua pergunta, encaminhe, porque eu vou lendo na medida que estão chegando. Não adianta esperar no final, aí chega a nossa produção, traz aquele calhamaço de pergunta, não dá tempo. Você vai ficar triste porque não teve a sua resposta, o doutor vai ficar triste porque não pôde te ajudar, e eu vou ficar mais triste ainda porque chegaram nas minhas mãos e eu não tive mais tempo para aí. Então, liga, participa, interage conosco. Doutor, aqui o nosso amigo Júnior de Feira de Santana, na Bahia. Obrigado, Júnior, que Deus te abençoe. Ele sempre diz assim, Frei, é um prazer receber o senhor na nossa casa, o senhor e o doutor. E ele pergunta assim, o senhor citou a relação dos colírios. Criança também pode usar colírios? Tem idade para a criança usar colírio, doutor? Em que situações que ela pode usar um colírio? Sim, a criança pode utilizar colírio e dependendo da conjuntivite que ela tenha ou do quadro que ela tenha, é necessário o uso de colírios para corrigir o problema. Agora, também na criança é indesejável a automedicação. Então, muitas pessoas não encaram o colírio como um medicamento, como um princípio ativo. Porque é medicamento ali, doutor. Que tem né? um efeito droga, colateral, que possa causar uma alergia. Então, acho que porque colírio pode pingar indiscriminadamente. De maneira nenhuma. E na criança, gera um cuidado maior ainda, porque nós não podemos pingar na criança antibióticos de maneira prolongada, colírios que tenham cortisona ou corticoide, que é o mesmo sal. Então, nós temos colírios específicos. Sempre o colírio é uma prescrição do médico oftalmologista. Isso é muito importante, né? Porque às vezes assim, você vai visitar alguém, a pessoa está com uma ardência no olho, etc. E tem alguém sempre em casa com um colírio. Eu tenho um colírio, usa, né? Cuidado, né? Ali tem princípios ativos, é um medicamento, tem substâncias ali potentes, né, que foram colocadas e feitas de acordo com a especialidade. É diferente um colírio para catarata, é diferente um colírio para estrabismo, é diferente para pterígio, enfim. Ou seja, não é qualquer colírio que a gente pode pingar no olho, porque pode ter um efeito colateral muito sério, né, doutor? Exatamente. Agora, doutor, nesse caso, os colírios é sempre o médico que tem que receitar, e a pessoa não tem esse direito de chegar na farmácia e dizer, eu quero esse colírio porque eu tenho isso que o médico falou lá, então eu vou comprar por conta. Primeiro tem que passar no oftalmologista e fazer um exame completo, doutor. Sim, eu diria que o oftalmologista é o profissional que vai orientar corretamente o uso do melhor colírio adequado ao tratamento da conjuntivite. Nós vamos saber se a conjuntivite é bacteriana, se é viral. E existem distintos colírios, distintas drogas que nós vamos poder utilizar. Doutor, o senhor citou no primeiro bloco e falou muito bem a relação aos óculos. É um dos problemas hoje o uso dos óculos, né? Enfim, a gente sabe que existem uns óculos que são feitos, orientados, assim, preparados, assim, pelo oftalmologista, né? Eu lembro quando eu fui lá com o senhor, enfim, o senhor fez o exame no meu olho, enfim, me deu um óculos para leitura, etc. Mas assim, a gente sabe que numa emergência, de repente naquela farmácia tem aquele, olha, eu estou usando um grau, 1.5, 1.75, enfim, então eu vejo que tem lá para vender. É a mesma coisa, doutora, ou seja, aquele óculos lá da farmácia, aquele óculos que eu vou comprar até em mercado, é o mesmo óculos que o médico oftalmologista manda fazer? Olha, quando nós prescrevemos um óculos, e esse óculos vai ser aviado, vai ser feito, existe um centro óptico, cada pessoa tem uma distância pupilar, que é a distância entre um olho e outro. Às vezes você tem um grau num olho, outro grau no outro olho. Doutor? Existe diferença. Às vezes você tem astigmatismo no olho, não tem no outro. Isso não é possível nesses óculos de fábrica que já estão prontos. São óculos emergenciais, por exemplo. Você tem mais que 40 anos, sai aquele dia
vai às vezes a uma viagem a trabalho e sabe a graduação do seu óculos, por umas horas você pode comprar e utilizar aquele óculos. Mas, sem dúvidas, dependendo do grau de cada olho, você não vai estar com a correção efetiva, a correção necessária. E nós sabemos que o brasileiro usa pouco óculos. As mulheres, principalmente, têm uma aversão ao óculos. E é necessário. Com a idade vão aparecer, o próprio peso das pálpebras às vezes causa um astigmatismo, a miopia aumenta. Muitas vezes uma pessoa que tenha 4 ou 5 graus de miopia, se quebra o óculos, é quase que uma urgência oftalmológica, porque ela precisa do óculos para deambular, para trabalhar. Então, é muito importante a conscientização do uso do óculos ou de uma correção óptica como uma lente de contato. Doutor, a pessoa não quer usar o óculos, está passando a idade, etc., já passou dos 40, não quer usar o óculos, ela fica forçando, doutor. Isso é bom ou não? Ou é melhor usar? Ela consegue forçar, consegue enganar os olhos, ou aumentar o serviço de acomodação dos seus olhos até um tempo. Tem uma hora que o olho fala, agora não mais, e ela vai ter que corrigir para poder ter uma visão. A presbiopia, que é a vista cansada, a dificuldade de enxergar de perto, eu diria que ela ocorre em praticamente 95% da população mundial. É uma dos vícios de refração mais pesquisados para ter uma correção. Nós já temos o laser, que você pode fazer o sistema de báscula ou de monovisão, que você corrige um olho para perto, deixa o outro para longe. Nós já temos a cirurgia refrativa multifocal para dar uma ablação personalizada com o laser nessa córnea. Nós temos na cirurgia de catarata já lentes intraoculares que você implanta que tem essa função de ser bifocal, trifocal ou de focos múltiplos para substituir os óculos. Isso é uma busca da oftalmologia e da tecnologia para corrigir as pessoas. Mas qualquer ainda, pode, prescrição sempre, mas ainda nós estamos, eu diria que caminhando um pouco lentamente. Mais que engatinhando, já nos erguemos, estamos caminhando. Ainda não há nada que seja 100%. Tem que haver uma personalização para cada caso, para cada variação de grau. Os míopes, muitas vezes, eles tiram os óculos para enxergar de perto, que é o inverso da hipermetropia. E aí nós temos que ver o astigmatismo de cada um. Mas, sem dúvida, hoje nós temos um grande avanço terapêutico e tecnológico na correção desses graus. Agora, doutor, e crianças, por exemplo, crianças que de repente a gente sabe que vivem essa realidade, que de repente estão ali pequenos, a gente percebe que o olhinho está virando assim. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, assim, que quando olhava para a gente assim, com aquele olhar de meiguice, doutor, assim, parece assim que o olhinho estava, né? E aí eu disse para minha irmã, aprendi aqui no programa com o senhor, olha, leva no oftalmologista, e não deu outra, né? Tava um pequeno desvio e teve com 4 aninhos começar a usar óculos. Então os pais também têm que perceber que as crianças, qualquer movimento, tem que buscar um oftalmologista. Isso é fundamental. Muitas vezes os pais são os primeiros a descobrirem que a criança tem um olhinho torto por uma foto, por ele entortar um pouco a cabeça quando está assistindo a televisão, por ele se aproximar muito da TV, por queixar de dor de cabeça, por desinteressar-se muitas vezes de algo que exija uma concentração maior para a leitura. E hoje as crianças estão enganando um pouco os pais, porque a afinidade e a busca que elas têm pelo computador, pelos tablets, pelos jogos nos smartphones, eu creio que a gente até vá mais precocemente ter uma população de mais míopes, né? Olha só. Na medicina, às vezes, um hábito leva 10, 15 anos para nós podermos ter um efeito. E nos países, principalmente orientais, do Oriente, a gente já tem visto que os míopes estão aumentando mais precocemente. Doutor, aqui a Luciana, obrigado Luciana por mandar aqui um nosso e-mail.
Há 9 meses que meu filho de 2 anos e 5 meses tem tido ordéolos nos 2 olhos. Antes que saia um, já sai o outro. Está sendo acompanhado pelo oftalmo, mas o que me assusta é a repetição do mesmo. É possível que seja mesmo ordeolo, né? Ordéolo. Doutor, o que é isso, doutor? A nossa amiga, obrigado, Luciana. Até agora fiquei interessado em saber o que é esse ordéolo, doutor, aí. O ordéolo também é chamado aí de viuvinha pelos antigos, inflamação. É uma inflamação, infecção, são glândulas que nós temos aqui nas pálpebras, tanto superior como inferior, que elas inflamam, elas como se obstruíssem, elas entupissem e dão, elas ficam volumosas, causam dor, inchaço, rubor, dá calor. E as crianças têm com muita frequência, porque elas manipulam mais o olho, muitas vezes não limpam a mão, vai sujeira, e isso faculta. E às vezes até a própria oleosidade da pele, da região peripalpebral, pode facultar essas inflamações infecciosas aí dos ordéolos. Ô, doutor, você falou de infecção. Aquele chamado, não sei se é esse o nome correto, terçol, etc. É a mesma. É a mesma coisa? Eu que esqueci do outro nome popular. Terçol é a mesma também coisa. é a mesma coisa. Ok. Tá vendo? Ordéolo, terçol. Doutor, vamos lá para Campina Grande, na Paraíba. Quem representa a linda cidade é a Clotilde Meira Soares. Dona Clotilde, muito obrigado pela participação. Ela pergunta o que é atrofia da mácula, está perguntando a nossa amiga Clotilde, doutor. Voltando, quando eu falei da câmera fotográfica, que o filme da câmera é a nossa retina. Essa retina, ela carpeta toda a parte interna do nosso globo ocular, a bolinha inteira, em cima, embaixo, dos lados, os 360 graus. E nós temos um ponto que é do tamanho da cabecinha de um alfinete, daquele de costureira, prateadinho, 1 milímetro quadrado. E essa região é a mácula. Essa região é a que maior cruzamento tem de receptores. E ela é responsável por uns 85% da nossa visão discriminativa. Hoje nós temos degenerações que ocorrem, principalmente por excesso de radiação ultravioleta que o nosso país tem. Nós temos algumas raças, por exemplo, os descendentes de italiano, dos povos do Mediterrâneo, eles são mais suscetíveis a terem uma degeneração macular, principalmente nesse país com alta carga solar como nós temos. E hoje, o sol de hoje, ele não é mesmo o sol de 30, 40 anos atrás, que a camada de ozônio era melhor, né? E hoje nos chegam mais radiações que podem ser nocivas a isso. Doutor, quer dizer que significa que eu tenho que usar mais óculos, é isso, doutor? Todos devemos nos proteger da radiação ultravioleta, quer seja com óculos com filtro ultravioleta, no sol, um boné com a aba para frente, chapéu. São barreiras físicas que também diminuem a incidência da radiação aos nossos olhos. Qualquer óculos? Posso comprar assim, na esquina um óculos que estava na promoção lá e usar? Eu já vi óculos da economia informal com filtro ultravioleta correto. E já vi também óculos de grife sem o filtro ultravioleta. Seria bom levar o óculos no oftalmologista? O oftalmologista pode dar uma resposta? O próprio oftalmologista ou mesmo algumas óticas mostram o efeito do filtro UV, a comprovação, a certificação do filtro ultravioleta. Não basta muitas vezes só aquele selinho. E me parece que num futuro próximo nós vamos ter já uma nanotecnologia associada na armação do óculos, indicando o filtro ultravioleta. São coisas que estão saindo, porque é importante nós termos essa conscientização. Assim como nós protegemos a nossa pele com bloqueador, com protetor filtro solar, nós temos que proteger a nossa visão também. Não é só questão estética, mas a funcionalidade do óculos, viu, gente? Então, boa dica, leve o oftalmologista. Tem na dúvida, quando você for lá, leve o seu óculos também, viu?
Doutor, aqui mais um e-mail chegando aqui, o nosso amigo José Ailton, da cidade de Cesário Lange, interior de São Paulo. Obrigado, conheça a cidade, viu? Que Deus abençoe, José. Minha pergunta é, eu tive glaucoma e o nervo do olho rompeu devido à forte dor que senti. A pressão do olho estava alta, perdi a visão. Há um recurso para voltar a enxergar? Pergunta o nosso amigo José Ailton, José Anilton, da cidade de Cesário Lange, interior de São Paulo, doutor. Pelo que o José Anilton nos conta, me parece, existem duas formas de glaucoma. Existem mais, mas tem duas que são mais frequentes. O glaucoma crônico simples, o glaucoma de ângulo aberto, que ele é mais indolente, não traz grande repercussão sintomatológica, a pessoa não percebe, é um diagnóstico que geralmente é feito na consulta oftalmológica. E esse quadro que ele conta, eu acho que foi um quadro de um glaucoma agudo. O glaucoma agudo tem pessoas que têm predisposição. Ele pode ter um alto grau hipermétropo, aquele lente grossa, então ele muitas vezes é um olho menor de tamanho, ele tem mais chance de desenvolver o glaucoma agudo. Ele tem uma catarata que está estreitando o ângulo, está desenvolvendo essa catarata, ele tem mais chances. Então, hoje, quando nós oftalmologistas detectamos que a pessoa tem chances de desenvolver esse glaucoma agudo, que pode nos trazer uma repercussão de falência do globo ocular, como o que ele conta, nós temos alternativas preventivas terapêuticas com laser que podem diminuir em muito a probabilidade dele vir desenvolver esse tipo de glaucoma. Olha quantas respostas, quantas informações valiosíssimas. No próximo bloco eu quero perguntar para o Dr. Leôncio por que a diabetes leva à cegueira? Uma pressão alta prejudica a visão também? Tudo isso e muito mais. Vou chamar o nosso intervalo, mas eu quero mandar um beijo carinhoso, mais um beijo carinhoso a um casalzinho lá de Recife que está nos acompanhando, viu? Viu o seu Melquisedeque e a dona Cleonice, que Deus abençoe. A Márcia está aqui, está acompanhando o programa. Um beijo para vocês, que Deus abençoe, viu? E com esse beijo aí a gente vai para o intervalo chamando o próximo bloco, porque temos muito mais informações para você aqui no Vídeo Saúde.